Graças a paz, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem do outro lado, usufruindo da paz que excede todo entendimento. Por aqui tá tudo certo, antes que você pergunte. Seja muito bem-vindo a esse canal que é um pouco meu e um pouco seu, e a gente só fala aqui de assuntos cristãos. Eu tô por aqui toda terça e quinta às 19h30, trazendo um conteúdo que talvez, quem sabe, possa edificar a sua vida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Glaucio Cardoso e eu te convido encarecidamente, carinhosamente, a permanecer por aqui comigo ao final desse vídeo, se você gostar dele, é claro. Você faz isso clicando aqui embaixo nesse botãozinho chamado inscreva-se. Não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho. Assim, toda vez que o Senhor colocar algo no meu coração para transbordar sobre a sua vida, você não irá mais perder. Então, fica por aqui comigo se você gostar do conteúdo. Hoje eu quero falar com você sobre liderança. Se você que está aí do outro lado acha que tem um chamado para liderança, ou talvez acha que não tem o menor chamado para liderança, e às vezes as pessoas estejam te impondo aí ser líder de alguma coisa, você fala assim, cara, mas eu não sei liderar nem a mim mesmo, quem dirá outras pessoas. Nesse vídeo talvez a gente vai descortinar isso aí diante dos seus olhos, para você entender de verdade se você talvez tenha um chamado ou não, porque às vezes a gente tem um chamado para fazer algo, a gente só não consegue perceber isso nós mesmos. Então a gente precisa de fato de olhares externos, de pessoas que enxergam esse potencial em nós, entregue essa responsabilidade pra gente e só então, exercendo essa responsabilidade, a gente vai descobrir que tem de fato um chamado específico, um propósito específico naquela área, para liderar alguma coisa, seja ela o que for. De forma geral, assim, eu acredito que psicologicamente, de forma natural, né? Saindo um pouco do contexto sobrenatural, da coisa espiritual, de forma geral, a liderança ela dá indícios, né? Geralmente existe traço de personalidade nas pessoas que nasceram com essa personalidade de liderança. Você já viu aquela pessoa, né? Geralmente as pessoas não gostam muito delas quando elas não sabem lidar com o seu próprio perfil de liderança, né? São aquelas pessoas que às vezes são muito facilmente confundidas com pessoas arrogantes, com pessoas altivas, com pessoas egocêntricas, né, que gostam sempre de estar no centro das atenções, que a opinião dela tem que sempre ser a última, que ela tem que sobressair sobre tudo, ela toma a frente de todas as coisas, ela tem a última palavra, a estratégia tem que ser a dela. Você conhece uma pessoa assim? Eu sei que às vezes você deve conhecer, inclusive deve até detestar, porque essa pessoa não identificou nela que ela tem um perfil de liderança e ainda não teve esse perfil trabalhado e por isso, por não saber lidar, ela é analisada de uma forma negativa por quem está de fora, porque de fato é uma linha muito tênue. Se você não perceber que tem um perfil de liderança e trabalhar nisso para que isso seja polido, você pode se tornar esse tipo de pessoa que é uma pessoa indesejável pela grande maioria. Mas no geral, isso é um perfil de liderança, tá? Psicologicamente falando, isso emana daqueles que são líderes. Eu percebo isso em mim, por exemplo, durante toda a minha vida. Em todos os lugares que eu passei, de alguma forma, querendo ou não, eu passei a liderar um grupo de pessoas, mesmo que eu não quisesse liderar. Era uma coisa que emanava de mim. E é interessante porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sempre fui uma pessoa extremamente introvertida, então era meio antagônico o meu perfil de liderança com o fato de eu ser tímido, de eu ser introvertido. Então eu nunca tomava a frente e dizia assim, não, deixa comigo, deixa que eu tomo no peito, deixa que eu faço, deixa que eu aconteça, ouve a minha voz, faz isso, faz aquilo outro. Mas é interessante como que as oportunidades se desenhavam e quando eu menos percebi eu já estava lá, já estava liderando, já estava tomando a frente, já estava tomando a voz, já estava traçando as estratégias, já estava tocando o projeto e eu já era a cabeça da coisa. E eu sempre percebi isso ao longo da minha vida. Só quando eu entrei para a igreja que eu comecei a perceber isso com mais nitidez, porque as pessoas começaram a pontuar isso em mim e começaram a me entregar outros tipos de responsabilidade que requereram de mim mais comprometimento e principalmente exemplo. Esse aqui é um ponto que nenhum líder pode fugir. Exemplo. Você tem que ser um exemplo. Eu tenho para mim, essa é a minha maior convicção de definição de liderança, que é o exemplo. O grupo precisa olhar para o líder e ver esse cara como um exemplo. Um líder que não é exemplo, um líder que não consegue ser referência, um líder que não é base de imitação, desculpa, ele não é líder. Ele pode até ser um chefe, ele pode ser um mandão, um autoritário, um cara que direciona, mas se ele não consegue motivar pelo exemplo, ele não é um líder, tá? Então esse para mim é um ponto central da definição de liderança, beleza? Então a gente vai trabalhar isso aqui através de Êxodo 32, porque eu estava lendo hoje no meu devocional e encontrei alguns pontos interessantes aqui. Por exemplo, vocês já pararam para pensar comigo que o Senhor, ele encontra Moisés lá em Êxodo capítulo 3, né? Que é o chamamento de Moisés, né? Então ali Moisés, ele tá cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, ele vê uma sarça ardente. Você conhece bem a história do outro lado, eu não vou precisar contá-la toda. Mas Deus faz esse chamamento e Moisés o tempo inteiro ele tá olhando para si e falando assim, cara, eu sou incapaz, eu não sou habilitado, eu não consigo. E ele traz um contexto muito emblemático, que é o que a gente mais lembra, mais rotulado da história de Moisés, que é, Senhor, eu tenho problema de fala. E a gente não sabe ao certo qual é o problema de fala que Moisés tem, né? Muita gente fala que é gago, que Moisés tinha um atraso na fala, outros falam que ele era fanho, né? Eu acredito muito que ele só não tinha uma eloquência, tá? Eu acredito muito que ele não sabia se expressar. Eu acho que esse devia ser o problema de fala de Moisés, talvez fosse isso.
Ou talvez não, pode ser qualquer outro, né? A Bíblia não deixa claro, portanto, eu não vou fazer inferências extrapolativas do texto bíblico, porque eu não tenho essa aprovação. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê Deus colocando do lado dele quem? Arão, que é o seu irmão distante, né? O seu irmão hebreu, que estava lá junto com o povo hebreu. E Deus fala para ele assim, ó, eu vou colocar Arão do seu lado porque Arão sabe falar. Ou seja, Arão aparentemente era mais preparado que Moisés. E Arão já estava no Egito. Você já parou para pensar em algum momento assim, por que Deus não chamou Arão ao invés de chamar Moisés? Aí você vai dizer, Glaucio, claro, Moisés estava sendo preparado desde o ventre da mãe dele. Mas por que Deus não preparou Arão desde o ventre da mãe dele? Já que Arão seria um cara eloquente e um cara que viveria no Egito de boa, debaixo da escravidão do Egito, era um cara que já sabia falar, um cara que aparentemente também conheceria a cultura do Egito, por mais que não tenha vivido dentro do palácio como Moisés viveu, mas ele estava ali no entorno da cultura, já conhecia todo o processo politeísta da cultura egípcia, como que as coisas funcionavam, qual eram as entradas com o faraó, qual eram as saídas com o faraó, qual a forma de falar, a forma de se portar, como eram as leis egípcias. Ele já estava por dentro de tudo. Aparentemente, ele parece mais preparado que Moisés, tanto que ele vira porta-voz de Moisés. Ele vai junto com Moisés e, na grande maioria das vezes, quando Moisés vai fazer algum tipo de sinal, ele faz através de Arão. É como se Deus agisse através de Moisés e Moisés agisse através de Arão. Então, por que Deus não agiu logo direto através de Arão? Eu fiquei com esse questionamento na minha cabeça, só que aí me veio uma fagulha, me veio aí uma ideia, e é sobre isso que eu quero trabalhar com você. Por quê? Porque Moisés tinha um perfil de líder, embora ele não percebesse isso de antemão. Quando Deus faz o chamado para ele, ele não conseguia reconhecer nele um perfil de liderança. Só que Moisés sempre liderou. Se você parar para pensar, Moisés ele foi criado dentro do palácio, muito provavelmente ele foi criado para liderar em algum sentido lá dentro, né? Ele deve ter estudado para liderar em algum sentido, ele foi criado pela filha de Faraó, então ele foi criado logo como um príncipe. Por mais que ele não tivesse na linha sucessória do trono para sentar no trono e ser o próximo Faraó, ele ia liderar alguma coisa ali dentro, ser ministro da economia, ministro da cultura, ministro da segurança, ele ia fazer alguma coisa ali dentro em liderança. Quando ele sai do Egito, ele toma a frente. Aqui a gente tem um outro traço de personalidade que mostra que Moisés é um líder. Quando ele vê que o seu povo está sendo altamente afrontado pelos egípcios, por um ímpeto de proteção, isso é algo que um líder sempre tem, um ímpeto de proteção com o grupo pelo qual ele é responsável, ele vai lá e mata um egípcio. Ele age de forma inconsequente. Claro, ele comete um pecado. Mas a gente vê aí um traço de personalidade em Moisés que é um traço de liderança. Em nenhum momento a gente vê isso em Arão. Arão vivia ali naquele contexto de escravidão, mas em nenhum momento ele tentou fazer nada para libertar o povo. E aí quando ele é tirado de lá e trazido para o deserto, que ele conhece seu sogro Jetro, o que ele vira? Ele vira pastor. E o que o pastor é? Ele é um líder de ovelhas. Ele apacenta um rebanho de ovelhas. Ele é um líder e ele conta com a confiança daquele que o confiou aquele rebanho, ou seja, o seu sogro Jetro viu nele um perfil de liderança para deixá-lo como pastor. Então Moisés, em todo o tempo, ele tinha traços de perfil de liderança, só que ele mesmo não conseguia enxergar isso nele. Talvez esse seja o seu caso. Você talvez carregue traço ao longo da sua vida. Se você fizer uma retrospectiva, você vai ver isso te acompanhando, como me acompanhava, só que isso só vai ser despertado em um momento que você for confrontado a assumir essa responsabilidade, esse comprometimento. Mas aqui eu já te dei algumas dicas, algumas deixas que talvez já te dê uma luz aí. Mas no Praticando a Palavra de hoje, eu quero trazer o texto de Êxodo 32, a partir do versículo 2, a gente vai ler alguns outros, tá? Então mantenha sua Bíblia aberta aí. Vai dizer assim, ó: Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Olha que interessante esse texto aqui, ele já aponta um outro motivo pelo qual Arão não foi escolhido no lugar de Moisés, porque isso aqui já é um perfil que um líder não pode ter. Um líder, ele precisa aguentar pressão. Eu vou te falar do contexto desse texto, tá? O contexto desse texto é o seguinte: aqui Moisés subiu para o monte para ter com Deus. Foi o momento em que Moisés está recebendo as leis e as ordenanças de Deus, os 10 mandamentos e mais todas as outras 613 leis lá que os judeus seguem até hoje, né? Então ele está lá naquele momento, tendo aquele período com Deus. Vai dizer que Moisés está lá durante 30 ou 40 dias, se eu não me engano, se não me falha a memória. É nesse período de 30 a 40, tá, queridos? Eu não vou lembrar o certo, mas é nesse período de 30 a 40 dias. Ele está lá há muito tempo e o povo começa a achar que Moisés morreu. Cara, Moisés morreu, Moisés não vai voltar. E o que o povo faz? Ele começa a ir para a liderança direta depois de Moisés. Qual é a liderança direta que está ali próximo deles? Lembrando que Josué também, que vai ser o sucessor de Moisés, estava com Moisés no monte. A palavra vai dizer que enquanto Moisés subia, Josué ficava no pé do monte esperando Moisés. Então ele também estava lá com Moisés. E quem ficou como líder direto
correto foi quem? Foi o chefe dos sacerdotes. Quem era o chefe dos sacerdotes? O próprio Arão. E o povo começa a botar pressão em Arão, falando assim, cara, cadê Moisés? Moisés não tá aqui. Moisés era o nosso sacerdote e profeta, né? Aquele cara que ouve a Deus e traz as ordenanças pra gente. Você tá aí, mas você é só o cara que ministra a Deus. Você não tem contato direto com ele. Você é como a gente. É gente como a gente. Você ministra, você tem um cargo diferenciado. Você entra no Santo dos Santos porque você passa por uma purificação, uma santificação diferente. Mas você não é como Moisés que escuta a Deus e traz o direcionamento de Deus pra gente. Então nós precisamos de um Deus. Nós precisamos de um Deus que nos guie nessa jornada, já que Moisés morreu. Na cabeça deles, pela demora de Moisés, Moisés havia morrido. E o que Arão faz? Ele não consegue lidar com a pressão do povo. E um líder, quando ele não tem perfil de líder, ele vai agir exatamente dessa forma. Ele não consegue lidar com a pressão do grupo. O líder, cara, ele é chamado para influenciar, não para ser influenciado. Então, o líder que quando o grupo chega para ele e fala assim, eu quero que seja desse jeito, e ele age como Arão agiu, ele vai levar o grupo, ele vai levar não só ele a se perder, mas também todo o grupo. Porque isso que Arão fez aqui colocou o povo em risco de vida, inclusive. Porque a gente vai ver que a ira de Deus se acende contra o povo, e se não fosse por Moisés, eu não vou entrar muito nesse ponto, que esse é o próximo ponto que eu vou falar, mas se não fosse o próprio Moisés, Deus teria aniquilado aquele povo, teria acabado com aquele povo e recomeçado de novo. Então, Arão colocou o povo, não só o povo, mas ele também num risco de vida. Ele não era um líder, ele era só um inconsequente. Ele era uma pessoa que estava assumindo uma função a qual não era preparado e não tinha um propósito para viver e por isso ele cedeu à pressão. Então o primeiro ponto de um líder é ele tem que suportar a pressão. Ele não pode ser o Maria vai com as outras, ele não pode ser aquele cara democrático, ele não pode ser aquele cara vaselina, ele não pode ser aquele cara que quer estar bem com todo mundo. Isso não faz parte do perfil de um líder. O líder ele tem que apontar a direção, ele tem que apontar o caminho. Então se Arão fosse líder, o que ele faria com esse povo? Vocês estão loucos? Eu não vou dar Deus nenhum para vocês. Existe um Deus e é esse que a gente vai continuar seguindo. O Deus invisível que tirou a gente do Egito. Provavelmente ele sentaria com esse povo, discipularia aquele povo, mostraria o caminho para aquele povo, lembraria de tudo que Deus tinha feito por eles sem ter imagem alguma. E diria, se ele nunca se mostrou é porque ele não quer ter uma imagem. Vamos continuar adorando por quem ele é. Se ele fosse um líder verdadeiro, ele levaria o povo para o caminho correto. E qual era o caminho correto? O caminho que Moisés havia instruído, porque Moisés era quem ouvia Deus. A gente vai ver anos depois, quando Moisés morre e Josué assume o lugar de Moisés, a gente vê que Josué tem o mesmo perfil de Moisés. Ele não fica de papinho com o povo. Ele não fica negociando coisas que são primordiais. Porque um líder, cara, ele pode sim negociar, ele pode sentar e ouvir o grupo, ele pode ouvir ideias, ele pode ponderar. Só que naquilo que é primordial, como no caso aqui, a gente está falando de algo de Deus, cara. Sabe, isso é primordial, isso é basal, isso era um alicerce daquilo que eles estavam seguindo. Isso era uma questão de vida ou morte para aquele povo. Então Arão não podia ter agido com essa negligência. Mas por que ele agiu? Porque isso denota que ele não era um líder, ele não tinha um perfil de líder. E por isso Deus levanta Moisés e não ele. Porque Moisés em vários momentos foi colocado em extrema pressão, mas não cedeu. E a gente vai ver esse mesmo perfil, como eu disse lá em Josué. Porque Josué não era esse cara que ficava negociando, principalmente quando se tratava de princípio. Tem aquele episódio que Josué fala assim, cara, vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que um líder faz, ele é exemplo. Ele diz assim, cara, você eu não sei. Ele olha pro grupo e o grupo tá falando assim, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ele fala assim, vocês eu não sei, mas eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer, eu sei qual é a minha direção e eu sei o que eu vou seguir. Vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o grupo olha pra esse cara e fala assim, cara, esse cara é decidido, esse cara é convicto. Um líder tem que ser convicto, ele tem que ter uma palavra firme. E é isso que Josué e Moisés trazem como traço de personalidade que você, se estiver do outro lado, tiver um perfil de líder, provavelmente também deva ter. Você é uma pessoa de palavra, você é uma pessoa que é firme, você é uma pessoa que não negocia as suas verdades, independente do que as outras pessoas estejam fazendo. Agora, se você é muito Maria vai com as outras, você é aquela pessoa altamente influenciada por tudo e por todos, muito provavelmente você tem que repensar aí se você tem esse perfil de liderança, tá? Porque é muito mais próximo de Arão do que próximo de Moisés e Josué. Você vê que o perfil de liderança, ele tem esse traço muito forte. Ele não negocia e ele inspira através do exemplo, beleza? Então esse é um ponto muito importante para nós. Aí a gente vai ter Moisés aqui. Quando Moisés desce, olha o que vai acontecer aqui a partir do versículo 11, lá de Êxodo 32. Ó. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, chamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Aí olha o 12, o que Moisés vai dizer? Ó. Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não traga este mal sobre o teu povo. Aí o 13 vai dizer, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei com que seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhe prometi, que será sua por herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo.
Qual é uma outra característica de um líder? O líder assume a responsabilidade pelo grupo. Cara, isso aqui é muito forte, porque Moisés ele não estava lá. Ele não tinha a menor responsabilidade pelo que o povo e pelo que Arão fez. Ele estava lá no monte com Deus, ele estava fazendo a parte dele. Ele estava completamente inocente em toda essa história. E aí, qual a proposta que Deus faz para ele quando Deus vê o que o povo está fazendo? Inclusive, Deus fala assim, desce porque o teu povo que você tirou do Egito, Deus não fala nem que é o povo de Deus, mas ele fala, é o teu povo, Moisés, que você tirou do Egito, não fui eu. Até Deus mesmo... Aqui, obviamente, que Deus está fazendo um antropomorfismo, né? Que é uma linguagem humana para explicar um sentimento de Deus. É óbvio que a gente tem essa alegoria. Mas é como se até Deus estivesse se isentando da situação e falando assim, Moisés, é o teu povo, cara. O povo que você tirou do Egito, eu não quero mais saber desse povo, não. E aí Deus vai fazer uma proposta com Moisés, que eu tenho pra mim que é uma prova, né? Que é um teste do coração de Moisés. Aí Deus fala assim, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com esse povo, vou exterminar esse povo, vou começar um novo povo através de você. Vou fazer uma nova descendência a partir de você. E aí Moisés olha pra isso e fala, não, senhor, calma aí, não é assim que a coisa funciona. E aí ele traz pontos de convencimento pra convencer. Cara, isso aqui é incrível, irmãos. Você tem noção que Moisés argumentou contra Deus? Cara, você tem a história de Jó trazendo vários argumentos que são argumentos plausíveis. Sabe, Jó não entendendo o seu sofrimento porque ele era um homem justo, ele traz argumentos que são plausíveis. E Deus os contrapõe, todos eles, no final dos capítulos do livro de Jó. E ele esculacha Jó, irmão. Ele desce a madeira em Jó e fala assim, Jó, quem você acha que é? Onde você estava quando eu estabeleci os alicerces da terra? Quando eu criei as estrelas? Quando eu fiz isso? Quando eu fiz aquilo? Jó, quem você acha que é? Você não é nada diante de mim. Você não sabe como eu ajo, você não sabe como eu sou. E Jó, de certa forma, tinha um pouquinho de razão de estar se lamentando diante de Deus, porque Jó não reclamou, ele lamentou, né? Lamentar não é pecado, pecado é murmurar, que vem da reclamação, que é uma intercessão demoníaca. Lamentação, inclusive, está escrito na Bíblia, tem um livro lá escrito por Jeremias, é completamente entendível por Deus, tá? Então você pode se lamentar tranquilamente. Isso não quer dizer que Deus não vai te exortar em algum momento, como ele fez com Jó. Mas isso me chama a atenção porque, cara, Jó estava no seu direito de lamentar, e mesmo assim ele tomou um sabão de Deus. Só que aqui Moisés... é o completo oposto. Deus estava no seu direito de estar irado, porque olha o que o povo estava fazendo. Olha como que o povo estava correspondendo ao que Deus tinha feito por eles, construindo um novo Deus, um novo ídolo. E aí Moisés se coloca nessa brecha, se coloca nesse lugar de intercessor do povo, cara, por uma coisa que ele não tinha culpa, por uma coisa que ele não tinha impacto, por uma coisa que ele era completamente inocente e que ele não precisaria viver as consequências. Se fosse qualquer outra pessoa no lugar de Moisés, diria assim, beleza Deus, faz isso aí. Eu tô cansado dessa galera, eu tô cansado desse grupo, esse povo só reclama quando não tem água, quando não tem comida, quando não tem isso, quando não tem aquilo outro. Eu tenho que estar o tempo todo intercedendo por eles, acaba com todo mundo e começa uma nova geração através de mim. Só que existia uma característica em Moisés que não permitia que ele fizesse isso. Que característica era essa? Liderança. O líder, ele assume a responsabilidade pelo grupo, seja ela positiva ou negativa, ele se coloca na frente, sabe? Então eu percebo isso em mim, talvez você perceba isso em você, que em vários momentos da minha vida eu tive que assumir responsabilidades que não eram minhas. Responsabilidades que eu olhava e falava assim, cara, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou ter que ir lá e vou ter que fazer. Por exemplo, eu fiz a minha monografia na faculdade, foi uma monografia em grupo, eu fiz com outras 3 pessoas. Só que dessas 3 pessoas só tinha uma pessoa que estava realmente interessada, outros 2 não estavam querendo fazer nada. Então, basicamente, 80% do trabalho foi eu que fiz sozinho, os outros 20% foi essa outra pessoa que estava um pouco interessada. E eu estava fazendo basicamente tudo solo. E no final eu tive que assumir a responsabilidade sozinho, porque consequentemente, por eles não terem participado de quase nada do trabalho, eles não conseguiam apresentar a monografia, porque teve uma apresentação diante de uma banca, a gente tinha que defender uma tese. E eles não sabiam basicamente nada, e em todo momento eu tinha que intervir nos pontos deles, porque eu dominava o assunto pelo fato de ter feito o trabalho e eles não conseguiam dominar. E por que eu fiz isso? Porque eu estava extremamente empático em relação a eles? Não, porque eu era líder. Porque eu sabia que eu assumi uma responsabilidade que não era minha, mas que se eu não fizesse, eu também assumiria os problemas e as consequências de não ter feito aquele trabalho. Então, o líder, ele não consegue, ele fica inquieto, ele olha para o grupo perecendo e ele automaticamente vai lá e vai se colocar na brecha. Então, aqui é Deus basicamente provando a liderança de Moisés, mostrando pra gente, cara, Moisés de fato era um líder, porque um líder age dessa forma. Um líder não se ausenta da sua responsabilidade. Diferente de Arão, que a gente vai ver agora um terceiro ponto, que é muito interessante. Aí Moisés vai dizer que Moisés desce, e ele vai confrontar Arão. Arão, o que você fez, cara? Você colocou esse povo em grande risco, esse povo poderia ter morrido, Deus queria matar esse povo, se não fosse eu interceder por ele, tava todo mundo aqui lascado, irmão. Tava todo mundo aqui morto, tava todo mundo aqui caído, e sabe-se lá o que Deus iria fazer, se ele ia mandar fogo do céu, se ele ia fazer a terra abrir, se ele ia mandar uma praga, se ele ia mandar uma guerra. Cara, vocês estavam
Se não fosse por mim, argumentar com Deus, contrapor Deus. Quem é que pode ganhar Deus no argumento? Moisés conseguiu. Ele fez Deus se arrepender. Cara, isso é absurdo, cara. Você consegue conceber isso aqui? A loucura maravilhosa que é essa história? É isso que aconteceu nesse texto de Êxodo 32. E olha o que Arão vai responder diante disso aqui. Arão responde: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como este povo é propenso para o mal. Isso está lá em Êxodo 32, a partir do 22. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então aqui nós temos o oposto daquilo que Moisés fez, naquilo que a gente acabou de ver no ponto anterior. Enquanto Moisés, sem ter culpa de nada e ser inocente, não ter nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu, se colocou na brecha pelo grupo, tomou a responsabilidade para si, intercedeu diante de Deus, contrapôs Deus, argumentou com Deus para salvar o povo. Você tem Arão, por outro lado, se isentando da responsabilidade, colocando a responsabilidade em quem? No povo. E esse cara era o sumo sacerdote de Israel. Era esse cara que era responsável por entrar no Santo dos Santos e ministrar diante de Deus e fazer a expiação dos pecados. E não era muito diferente com Adão. A gente vai ver na palavra que Adão, ele estava provavelmente do lado da sua esposa quando a sua esposa tomou do fruto. O texto é muito emblemático quando ele diz o seguinte: e tomou do fruto Eva e mordeu e deu ao seu marido. O texto vai dizer isso. Você pode conferir lá, se eu não me engano, é Gênesis capítulo 3 ou 4. Você pode conferir o texto lá, tá? Você vai ver que tá assim o texto, que ela comeu e deu ao seu marido. Então provavelmente o marido não estava longe, ele estava perto. Muito provavelmente ela deve ter falado com ele, falado: cara, não é bem assim, olha, a serpente falou isso, isso, isso pra mim. Vamos lá, vamos dar uma olhada, vamos tirar o fruto, vamos ver como é que é e tal. Comeu e deu pro seu marido. Quem era que tinha a direção de Deus? Em nenhum momento você vê Deus falando com Eva. Em nenhum momento você vê Deus dando uma direção para Eva. Deus dá a direção para Adão. Ele fala para Adão: você pode comer de toda a árvore frutífera desse jardim, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A direção quem tinha era Adão. Adão era o sacerdote da casa. O homem é o sacerdote, o cabeça do lar. Até hoje continua sendo assim. Adão que tinha a direção, Adão que tinha que ter contido Eva, ele tinha que ter agido como sacerdote, como cabeça do lar, o cara que dá a direção. Ele tinha que ter dito para Eva: você tá louca, mulher? O que você está fazendo? Você está agindo como uma insensata. Você está completamente diferente da mulher de Provérbios 31:10, que é a mulher prudente. nem tinha sido escrito ainda, mas Adão já devia ter ali o conhecimento pelo fato dele ser, né, o primeiro Adão, né, o cara criado por Deus ali numa condição sobrenatural, né? Você tá louca, o que você tá fazendo? Adão era pra ter feito isso, mas não, o que ele fez? Ele quebrou o sacerdócio, ele deixou a mulher tomar a decisão num ponto crucial. E aqui é que tá, cara, que o líder, ele é responsável por tomar as decisões decisivas. É ele que toma as decisões que são cruciais para o andamento do grupo e não o contrário. Geralmente, quando um líder deixa o grupo escolher o que deve fazer, a gente tem, por exemplo, formações de socialismo, de marxismo, de comunismo. Porque é o poder do povo, para o povo, pelo povo. E mesmo assim não é o povo que comanda, porque cada cabeça tem uma cabeça. Cada um vai ter o seu próprio mundo interno, cada um vai pensar de uma forma diferente. E isso vai gerar confusão, vai ser cada um vivendo a sua própria verdade, não vai existir mais verdade absoluta. E é isso que a gente tem vivido nos dias atuais. Por que as pessoas estão perdidas nas suas depravações? Porque cada um quer viver a sua verdade. O casamento para um é isso, o casamento para outro é aquilo, o casamento para outro é aquilo. O homossexualismo para um é isso, o homossexualismo para outro é aquilo, para outro é aquilo. Cara, tá cada um vivendo as suas verdades. E por não ter uma verdade absoluta, o povo perece, porque não tem uma única direção a qual deve ser seguida. É para isso que serve a liderança. A liderança tá ali para apontar uma direção, porque senão vira bagunça. Vira bagunça. E era isso que Adão tinha que ter feito em relação a Eva. E quando você, que é o líder, não assume a sua responsabilidade, todo um povo perece. A gente aprende isso com a história de Adão. Nós estamos perecendo até hoje por conta do pecado, porque Adão não assumiu a sua responsabilidade. Graças ao nosso bondoso Senhor Jesus Cristo, ele veio como segundo Adão e fez a sua parte. Ele foi um líder e sacerdote fiel ao seu propósito do início ao fim. Ainda bem que ele veio, porque senão nós estaríamos perdidos até hoje, completamente perdidos, muito mais perdidos do que nós já estamos, né? Mas o que eu quero trazer para você aqui é um ponto diferente, não é um ponto que indica que você é líder, é um ponto que indica que você não é líder. Se você tem o hábito de colocar sempre a sua responsabilidade, passar a sua responsabilidade, a sua culpa para o outro, significa que provavelmente você não tem o menor perfil de liderança. A gente vai ver isso lá com Adão, né? Inclusive eu nem fechei o arco, né? Eu trouxe o exemplo de Adão e nem fechei o arco, mas só para fechar essa aspas aqui. A gente vê que é isso que Adão vai fazer.
Ele não vai cumprir com a sua responsabilidade de liderança, de sacerdote do lar. Ele vai comer do fruto e quando ele é confrontado por Deus, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, a mulher que tu me deste. Ele coloca a culpa em Deus e na mulher. Ele não assume a culpa para ele. E isso é falta de liderança. Isso revela que o coração de Adão não era um coração preparado para a liderança. Diferente de Moisés. Arão, ele foi por esse caminho, pelo mesmo caminho de Adão. E ele disse, a culpa é do povo. Esse povo é inclinado para o mal. Como se ele também não fosse. Se ele não fosse, ele seria fiel à verdade que ele cria. E a fiel verdade que ele cria era, o meu sacerdócio é real, cara. Eu ministro diante de um Deus invisível, um Deus que não quer ser visto, que não tem imagem, mas que me tirou do Egito e fez grandes maravilhas diante de mim. Eu vi tudo que ele fez. Como que eu posso agora pegar um monte de matéria-prima, jogar no fogo e moldar um outro Deus que fosse a imagem dele, se eu nunca o vi? Eu estou criando um ídolo. E o mais bizarro disso tudo é, olha o 24, cara, o 24 é até risível, sabe? Dá vontade de rir, porque olha o que Arão está dizendo, ó. Então eu lhe disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Surgiu esse bezerro. Cara, isso aqui é um outro ponto. A pessoa quando não tem perfil de liderança, ela vai soar até um tanto quanto infantil. Isso aqui que Arão está dizendo, quando ele conta isso para Moisés, de verdade, eu no lugar de Moisés talvez eu teria rido. Teria dito assim, Arão, amadurece, cara, cresce. Você não é mais uma criança, você acha que você me engana. Você pegou um monte de brinco de ouro, de corrente de ouro, jogou no fogo e surgiu um bezerro do nada, num passe de mágica. Ninguém moldou esse bezerro, ninguém criou essa imagem. Sendo que textos antes, versículos antes, a gente vai ver que Arão moldou. Ele pegou ferramentas próprias. O texto é muito claro dizendo isso, ele deixa isso muito intensificado lá. Ele diz, com ferramentas próprias, Arão moldou um bezerro. Aí lá embaixo ele está dizendo o quê? Que ele jogou no fogo e surgiu o bezerro num passe de mágica. Ah, o bezerro surgiu como se fosse um milagre de Deus. Foi Deus que quis. O bezerro surgiu do nada, cara. Foi miraculoso. Ah, cara, isso é infantil. Isso é infantil. Um líder não é infantil. Um líder não age com meninice. Um líder não pode ser imaturo. Quando o líder é imaturo, o grupo perece. O grupo perece. Alguém tem que ter maturidade. Alguém tem que ter coerência. Alguém tem que ter relevância. Alguém tem que ter voz de comando, de direção. Talvez seja você que está do outro lado. Se você olhou para essas características que eu contei aqui, algumas que você deve ter e outras que você não deve ter, você talvez tenha se reconhecido ou não como líder. Isso pode ser um bom crivo aí, através do Praticando a Palavra de hoje, para você decidir se esse chamado é para você ou não. Se as pessoas talvez enxerguem esse potencial que você ainda não enxergou em você, como foi o caso de Moisés quando recebeu o chamado de Deus, ou se é uma coisa que de fato você tem corrido com razão porque você não leva o menor jeito para a liderança. E tá tudo bem, querido. Nem todo mundo nasceu para ser líder. Algumas pessoas vão nascer com esse perfil, outras não. E tá aí alguns pontos com base no texto bíblico, capítulo 32 de Êxodo, né? A gente leu aqui alguns versículos. Eu sempre te aconselho que a gente lê aqui alguns versículos para o vídeo não ficar extremamente longo, senão a gente ficaria horas aqui desmembrando o texto. Então eu trago só os pontos que são interessantes, os pontos que são temáticos, né? É sempre uma pregação meio expositiva, meio temática. Então é bem legal assim que a gente consegue trocar essa ideia um pouco mais free, um pouco mais solta. E eu espero que tenha sido relevante para você, beleza? Mas como eu sempre digo, lê no contexto para você entender o contexto, tudo que está acontecendo ali. E talvez, quem sabe, Deus não fale com você especificamente sobre outras coisas que você mesmo precisa ter suas próprias revelações. Um líder recebe suas próprias revelações, tá bom? Se você, inclusive, aí acha que tem perfil de liderança e fica só vivendo do alimento que outras pessoas te entregam, só de pregação, de vídeo, disso, daquilo, outro, não tá lendo a palavra, não tá recebendo direção do próprio Deus, toma cuidado. Toma cuidado, porque geralmente o líder tem um pouquinho de profeta, tá? Ele tem aquela coisa do ouvir a Deus. O líder precisa ouvir a Deus, porque como é que ele vai dar direção? Sabe? Ele vai dar direção da própria cabeça dele, do que ele acha que é certo, do que é errado? Não, ele tem que ouvir a Deus. A direção de um líder vem de Deus. É isso que Moisés fazia, foi isso que Josué fez e foi isso que Arão não fez, né? Então a gente tem dois exemplos de caras que eram líderes de sucesso, que são lembrados até hoje pela sua diligência, pela sua fidelidade. Nós temos um cara que é Arão aí, que deu esse mole aí, né? Um mole muito grande. Então não seja como Arão se você for líder, beleza? Então é isso, cara. Eu fico por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido relevante pra você. Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar novamente. Curte, comenta, compartilha, manda pra aquela galera que você acha que esse vídeo pode ser relevante pra ela. E não esquece de se inscrever aqui embaixo. Tem um botãozinho chamado inscreva-se. Só você clicar lá, ativa as notificações também pra você não perder os próximos conteúdos que eu tenho aí para edificar a sua vida na medida em que Deus for me dando palavras, né? Porque como líder, eu preciso ouvir para depois liberar, beleza? Beijo grande no seu coração, que o Senhor te prospere, te guarde, cuide de você, da sua casa, da sua família e que tudo aquilo que você tocar seja um sucesso de acordo com a vontade dele, que é sempre melhor do que a nossa. Não se esqueça do principal, Jesus é o centro. Até mais, tchau, tchau.